Tranquilamente. Eu posso fazer assim? Some de A1 até A10 e o resultado some com a soma de B1 até B4? Pode. Ou seja, eu posso ter uma função dentro da outra. Tá certo? Uma função dentro da outra. Quantas funções eu posso ter dentro da outra? Ou dentro de outras, né? Ou quantas funções eu posso ter dentro de uma mesma função? Ou de uma única função? Até 64. É o que a gente chama de funções aninhadas, tá? Uma dentro da outra. Beleza? É um exagero, tá certo? Mas isso aqui funciona tranquilamente. Não precisa ser soma, eu posso colocar média também. Some de A1 até A10 e o resultado some com a média de B1 até B4. Não importa, desde que o resultado disso aqui dê um valor numérico, que a função soma entenda, não tem nenhum problema. Tranquilos? Então são sintaxes possíveis para as funções. Estou dando um exemplo aqui da função soma. Bom, aqui eu fiz um exemplo que eu gosto de mostrar, que é o seguinte. Imagina que A1 é 1, A2 é 2, A3 é 3, A4 é 4 e B1 é casa. Caramba! Aí eu faço assim, ó. Some de A1 até A4, ponto e vírgula com B1. O que eu estou dizendo para o Excel? Seguinte, nós já vimos isso aqui lá no iníciozinho, ó. Some de A1 até B4, some de A1 até A4, e o resultado some com B1, que é casa. Ele, espera aí, bicho, eu não vou saber fazer isso. A fera, que é a função soma, aí a dificuldade é do Excel, tá certo? Porque ele toma algumas decisões, a gente chama de heurística. São as decisões internas dele, é a lógica interna do aplicativo que é fantástica. É, para mim, o aplicativo mais esperto que eu conheço. A heurística interna do Excel é fantástica. Então, por exemplo, na função soma, ela sabe o seguinte: bicho, não é texto, não é numérico, é texto, descarta. Ele simplesmente descarta esse B1 aqui, sem dar erro. E aí dá como resultado 10, que é a soma de 1 com 2, com 3, com 4. Beleza? Né? Essa soma aqui dá 10. Pode ver. 3, 6, 10. Agora, se você escrever isso aqui, ó, igual a A1 mais A2 mais A3 mais A4 mais B1, ele vai dizer, bicho, espera aí. Você está mandando eu fazer, eu não posso fazer. Aí ele dá essa mensagem de erro aqui. Beleza? Aliás, faltou até uma exclamação ali. Né? Quando vocês receberem, vai estar bonitinho, faltou uma exclamação ali. Lá no final do curso, nós vamos ver todos os erros do Excel, tá? Todas as mensagens de erro do Excel nós vamos ver. Estou marcando aqui para depois a gente acertar quando vocês receberem. É só uma bobagemzinha, mas eu gosto de fazer exatamente como é. Então, por que isso aí deu errado? Porque você está mandando o Excel somar de A1 até A4 e o resultado somar com B1. Ele vai dizer, bicho, eu não posso somar 10 com casa, como você está mandando. Quando você está usando a função interna dele, a função já decide por você. Beleza? Tranquilos? Ok. Vamos em frente. Agora, ainda mais sintaxe. Um pouquinho mais de sintaxe. Eu posso ter isso aqui. Olha só. Eu posso ter isso aqui. Soma de A1 até D4 com B1 até C4. Você vai dizer, pô, bicho, isso está errado. Não é possível fazer esse negócio aí. O que significa essa região aqui, né? De A1 até D4. Opa! O que significa essa região aqui? De A1 até D4 com B1 até C4. Simples. Simples. Quando você escreve isso aí, você está dizendo para o Excel, Excel, eu quero que você some o que estiver na interseção dessas duas regiões. Caramba, bicho, é exatamente isso aqui. Eu fiz para vocês. Capturei lá a telinha bonitinha. Olha só. Soma de A1 até D4. Eu coloquei em azul. Tá? Aliás, coloquei em azul aqui para vocês verem como é que é. A1 até D4 é esta região aqui. Isso aqui foi o Excel que marcou, fui eu. Não lembro. Ele é tão esperto que a gente nem sabe. Então, marquei de A1 até D4, essa região em azul. E B1 até C4, B1 até C4 é essa aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu mudar aqui a cor. Tá cá. B1 até C4 é essa região aqui, ó. Essa região de vermelho aqui. Qual é a interseção? A interseção é exatamente isso aqui, ó.
Essa região aqui. Aí ele está somando só o que está nessa região aqui. Beleza? E o que é que está nessa região aqui? 4 mais 8, que dá 12. Beleza? Então, olha só. É possível você ter essa sintaxe aí, tá certo? Sintaxe que te dá a soma da interseção de duas regiões. Eu poderia ter uma coisa diferente. Eu poderia ter, por exemplo, assim, ó, soma de, digamos, A1 até, digamos, B4 com B1 até C4. O que é que eu estou querendo aqui? Em que região eu vou somar? Me diga aí. A1 até B4, B1 até C4. Vou marcar aqui para a gente ver, tá certo? Vou apagar essas coisinhas aqui e vou marcar para a gente ver. Vamos lá. A1 até B4 eu vou marcar de verde. Tá? A1 até B4 eu vou marcar de verde. Deixa eu escolher aqui, ó. A1 até B4, só para a gente não ter dúvida nisso. A1 até B4, pronto, marquei de verde. E B1 até C4 eu vou marcar de preto. Pronto. Não, laranja, fica melhor. B1 até C4, ó, marquei aqui, ó, B1 até C4. Beleza? Um é a verde, a outra é a laranja. Qual é a interseção, gente, dessas jovenzinhas aí? Dessa regiãozinha? Um é a verdezinha, que vai de A1 até B4. A outra é a laranja, que vai de B1 até C4. A interseção é isso aqui, ó. Essa região aqui. A interseção é isso aqui só. São esses valores aqui. Daria como soma 4. Beleza? Então, olha só. Essa sintaxe aí é possível e ela te dá como resultado a soma da região que fica na interseção desses dois intervalos simpáticos que a gente colocou aí. Muito bem. Então, soma de A1 até D4, B1 até C4. O resultado é a soma dos valores que estão na interseção dos dois intervalos. A1 a D4 e B1 a C4. Vamos em frente. Algumas funções. Muito bem. Algumas funções. Continuando aqui as nossas funções depois desta parada para mostrar a questão da sintaxe. Vamos lá. Concatenar. Caramba, bicho. Como é que é essa função concatenar? Você tem aqui texto 1, texto 2, etc, 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 etc. Agora imagina que A1 é Maria. Tá certo? A1 é Maria. Está lá digitado. Aliás, deixa eu mudar aqui a cor. Voltar aqui para o nosso azul da cor do mar, em homenagem ao Tim Maia. Olha aqui, ó. Imagina que A1 é Maria e B1 é José. Será que eu posso concatenar Maria com José? Até perguntei numa aula, o cara falou, o que é que dá concatenando Maria com José? O cara falou, Jesus. Que bobagem, né? Concatenando Maria com José, gente, dá Maria José. É só isso que ele faz. Ele junta esta célula com essa, numa só. E dá como resultado um resultado texto, né? Você está concatenando o texto, ele dá como resultado um valor textual. Então, na célulazinha, onde eu digitar essa fórmula, igual a concatenar A1 com B1, vai dar Maria José. Eu posso concatenar valores numéricos? Posso também. Se C1 for 1 e D1 for 2, quando eu faço igual a concatenar C1 com D1, dá 12. Pronto. Está aqui, ó. Nenhum problema. Beleza? Bom, agora existe um símbolo para concatenar? Existe. O símbolo para concatenação é esse aqui. Que todo mundo que é de informática conhece. Então, em vez de eu escrever isso aqui, eu posso simplesmente chegar numa célula e escrever isso. Olha que barato. Igual a A1, E comercial, B1. Vai dar como resultado Maria José. Igual ao concatenar, tá? É a mesma coisa, aliás. Igual a C1 concatenado com D1 vai dar 12. Então, concatenar serve para isso. Concatenar dois strings. Tá certo? Esses strings, na verdade, dois valores textuais. String, só o pessoal de informática vai entender, mas enfim, cadeia de caracteres. Então, você concatena cadeia de caracteres. E pode concatenar valores numéricos também, dando como resultado um valor numérico, um valor textual que você pode até usar depois como numérico. Não tem problema. Ok, símbolo de concatenar, o E comercial. Vamos ver mais funções aqui. Quem é a próxima aqui? Continuum. Isso tem que saber. Estava lá naquela barrinha de status, lembra? Conta valores que são numéricos em uma região. Tá certo?
ou intervalo, né? Ou intervalo. Então, conte num de A1 até A10. Vai te dar um número de quantas células contém valores numéricos nessa região ou intervalo aqui. Conte valores, conta o número de células preenchidas em uma região. Conte valores de A1 até A10. Também estava lá na barrinha de status, né? Lá no início. Tá certo? As duas, uma conta a quantidade de valores que são numéricos e a outra conta a quantidade de células preenchidas na região. Então são funções que você não pode deixar de saber. Bem simples, tá? Bom, aí tem quem? Tem o contar vazio. Conta o número de células vazias em uma região. Tem que saber isso também, tá? Tanto que eu deixei bem esparramado aí, tá? Para vocês verem que são funções importantes. Conta valores numéricos, conta o número de células preenchidas naquela região ou naquele intervalo, e aqui conta o número de células vazias naquela região ou naquele intervalo. Vamos lá. O que mais que a gente tem aqui? MED. O que é MED, hein? Mediana. Calcula a mediana de um conjunto de dados ordenados que estão em região. Se o número de dados é ímpar, como a gente aprendeu lá em estatística, se o número de dados é ímpar, a mediana é o valor central. Se o número de dados é par, a mediana é a média aritmética dos dois termos centrais. Aquela velha definição de mediana da estatística. Beleza? Então vamos lá. MED não é média, pelo amor de Deus, tá? Olha que os caras gostam de enganar a gente, dizer que MED é média. Não é. MED é mediana. Então olha só. Exemplo. A1 é 10, A2 é 20, A3 é 30, A4 é 40, A5 é 50. Número de observações ímpar. Se eu pedir para calcular a mediana desses valores, claro, ele vai dar o valor central. Qual é o valor que está no meio? 30. Vamos lá. Mediana de A1 até A5 é igual a 30. Bem simples, tá certo, gente? Os valores estão ordenados, tá? A gente ordena os dados, né? 10, 20, 30, 40 e 50. A gente ordena os dados e pega o valor do meio, o valor central. O Excel não vai errar isso. 30. Beleza. Ok. Agora, olha só que barato isso aqui. Imagina o seguinte, você tenta enganar o Excel, tá? Você faz assim, você desordena os dados. Coloca em A1 30, A2 10, A3 20, A4 50 e A5 40. Se mistura, desordena. Se você for fazer a conta, a gente tem que ordenar, né? Colocar os dados ordenados. 10, depois coloca o 20, não é isso? Depois coloca o 30. Se a gente for fazer, vai ser assim. A gente coloca depois o 40 e depois a gente coloca o 50. Então, se você colocar desordenado, será que o Excel vai fazer? A fera faz. Mesmo que os dados não estejam ordenados, o Excel ordena antes de calcular a mediana. Ele não vai errar, tá, bicho? Ele não vai chegar aqui para você e dizer...